Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Evelyn Gessner e vocês estão na nossa última lição desse trimestre. Confesso que eu tô um pouquinho triste de estar me despedindo de vocês, mas vamos para a nossa última lição que tem uma mensagem muito especial. Eu estou aqui com o nosso convidado. Querido, pode contar um pouquinho mais sobre você, seu nome, sua idade, o que você gosta de fazer? Eu sou Arthur de Santos Cop, vou fazer 12 anos, sou da igreja de Cachoeirinha. Olha só, e o que você gosta de fazer quando você tem um tempo livre? Gosto bastante de jogar videogame, gosto bastante de tecnologia, essas coisas. Interessante. Ou de carros também, que não De existe. carros? Sim. Top. Tiveram alguns carros nas nossas profecias ao longo das nossas lições. Carruagens. Carruagens. Carruagens, uns carros bem interessantes mesmo. E aí, no dia de hoje, o nosso texto-chave... Você consegue ler o nosso texto-chave, fazendo favor? Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Olha só que legal. Quando alguém brilha, a gente pode dizer que ela tá ocultada? Acho que não. E se a gente falar que ela tá escanteada? Não sei nem o que significa, mas acho que não. Colocar no cantinho. Não. Não, é verdade. Quando alguém tá brilhando, essa pessoa está em ênfase. Então é que quando Daniel se refere aos sábios, dizendo que eles vão reluzir como o brilho do céu, significa que eles estarão em evidência. Então a gente começa a estudar o nosso último capítulo, o capítulo 12 de Daniel. Aqui existe um resumo do glorioso surgimento do nosso Senhor Jesus Cristo, da libertação do povo de Deus e muitas outras coisas. Arthur, vamos para o nosso primeiro tópico, Miguel se levanta? Bora. Pergunta A. No último capítulo, vimos a ira do rei do norte contra o povo de Deus até ele ser destruído. Em quem a profecia foca em seguida? Foca em Miguel, o grande príncipe. A profecia desvia o olhar das potências políticas e dos conflitos terrestres para focar em Miguel, o grande príncipe. O texto bíblico de Daniel 12:1 destaca que ele é aquele que protege o seu povo. E você lembra quem é Miguel? Porque Miguel não é exatamente o nome mais conhecido dele. Mas você lembra quem que tem esse nome? Esse nome é o nome de quem mais? Agora não lembro. Agora não vou saber te dizer. Esse nome também é um dos nomes que Jesus tem. Então, quando fala de Miguel, está falando de Jesus. Então, quando você descreveu que o grande príncipe que protege seu povo vai se levantar, a gente está falando de Jesus. Ao longo da nossa lição, a gente percebeu que o povo de Deus sofreu bastante, né? Na mão dos 4 animais, na mão das partes diferentes da estátua, do chifre pequeno, então nem se menciona. Sim. E então, no final, no último capítulo, chega a conta. E então, o príncipe do povo se levanta para dar um fim a essa tribulação. Mas além disso, por que Miguel se levanta? Pergunta B. E o que ocorrerá nesse momento? Miguel se levanta para sinalizar o encerramento de sua intercessão no santuário celestial. E nesse momento ocorrerá várias coisas de eventos do tempo do fim do mundo, que em Daniel fala, né? Não lembro os capítulos, não vou saber dizer certinho, mas em Daniel fala que ele teve várias visões sobre os tempos do fim. Em Apocalipse também fala bastante sobre isso. É verdade. Tanto Daniel quanto Apocalipse falam sobre o tempo do fim. E é muito interessante estudar os dois juntos para que a gente possa ter uma compreensão maior sobre esse último momento. Agora, quando Miguel se levanta, ele fala aqui sobre um tempo de angústia, tal como nunca houve. O que acontece durante esse momento é que o juízo final, algo que a gente estudou em uma das nossas lições anteriores, se cumpriu, terminou, chegou ao fim. E então agora Jesus vem à Terra para trazer as recompensas, tanto daqueles que guardaram seus mandamentos, quanto daqueles que não. Mas um pouquinho antes dessa vinda dele, existe esse momento de angústia, que é onde eu e você, se Deus quiser, a gente vai estar revendo as nossas decisões, tendo certeza se a gente realmente confessou todos os nossos pecados, se a gente tá se a gente fez o nosso melhor. E é por isso que é um tempo de angústia, porque a gente não vai ter certeza. Mas isso faz parte do tempo do fim, onde todas as coisas estarão acabando, inclusive a miséria. E então a liberdade e a verdadeira paz para sempre estará próxima. Agora, que outro evento acontecerá quando Miguel se levantar?
O evento que eu tinha colocado lá era o tempo de angústia. Olha, então nós temos duas perguntas falando sobre o tempo de angústia. E aqui a gente fala que esse período vai ser inclusive pior do que a Idade das Trevas, né? A gente viu também que a Idade das Trevas ela foi marcada por falta de conhecimento, por falta de liberdade e muita perseguição. E nesse momento ele vai ser pior justamente por causa dessa carga emocional que os cristãos vão estar carregando. Não de... Claro que vão ter coisas tristes e ruins acontecendo também, mas o pior dos piores vai ser não ter a certeza de estar sendo salvo. Então, por isso que esse momento vai ser terrível. E depois disso, a gente chega no nosso segundo tópico, que já começa com um título que deixa a gente de cabelo em pé. Não há segunda chance. Arthur, por acaso você já teve uma segunda chance na vida? Alguma vez sim, mas no final desses tempos ninguém vai haver segunda chance. Se tu viveu uma vida totalmente errada, ou parte certa, mas a maior parte errada, você provavelmente vai pro fogo. Tem direito e objetivo, mas é verdade. Assim como também, se nós nos colocamos na mão de Deus e se nós entregamos a nossa vida, a gente não vai precisar nos preocupar em reviver tudo que nós estamos vivendo aqui, né? Então acaba que uma segunda chance pode ser muito ruim ou muito bom. Vai depender das nossas escolhas. E na nossa pergunta A, como sabemos que não haverá segunda chance depois que Miguel se levantar para abrir os livros? Sabemos disso porque a Bíblia apresenta o tempo de salvação como um período com limite definido. O texto destaca 2 pontos cruciais: a porta fechada. Jesus ensina que quando o dono da casa, Cristo, se levantar e fechar a porta, o acesso será interrompido. Aqueles que negligenciaram a preparação baterão e implorarão, mas a resposta será: não vos conheço. Isso indica que a oportunidade de salvação termine no momento em que Jesus encerra sua missão. É verdade. E isso é importante porque muitas vezes Satanás cochicha no seu ouvido, no nosso ouvido, através de pessoas, de pensamentos e etc. Fala assim, ai, boba, se preocupa não, qualquer coisa, ele é um Deus de amor infinito, você vai ter outra chance. De fato, ele é um Deus de amor infinito, mas ele também é um Deus de justiça. Então, quando ele dá a oportunidade para a gente ser salvo, é importante que a gente realmente aproveite essa oportunidade, porque como vimos aqui, vai existir um fim, vai existir um limite, então a gente não pode ficar brincando com a nossa salvação. Então, que eventos atraem o tempo de angústia sobre os seguidores de Cristo? O tempo de angústia é desencadenciado por uma crise de adoração e lealdade em escala mundial. A imposição da marca da besta. O mundo aprovará uma lei dominical universal. Aqueles que aceitarem o domingo como dia de adoração em obediência a essa lei receberão a marca da besta. Sanções econômicas e decreto de morte. De acordo com o Apocalipse 13, será imposta uma restrição para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha a marca. Para que os persistem em sua fidelidade a Deus, a penalidade final será um decreto de morte. Tudo que o Arthur mencionou, a gente também encontra na nossa nota. Então, a gente vê aqui, inclusive, numa certa ordem, né? O tempo da graça se encerra. Então, por exemplo, Miguel se levantou. O juízo se iniciou, ou melhor, o juízo está concluído. Beleza. Então, depois que o juízo se encerra, a porta da graça também fecha. E aí começam as pragas. Você lembra das pragas? Não. Não? Eu também não lembro de qual delas não, mas eu sei que... As pragas quais? As de Apocalipse. Ah, não lembro. Estudei bastante tempo. Pois então. E aí, o que eu tenho certeza é que eu não quero receber essas pragas assim. Muito menos não tô muito interessada nesse rolê, não. E então tem as pragas e perto do final das pragas também, porque o pessoal começa a ficar incomodado, né? Imagina, são várias coisas desagradáveis. Aí eles começam a caçar as pessoas responsáveis, porque assim, gente, não tá mais dando, a gente precisa se livrar dessa desgraça toda. E aí eles encontram as únicas pessoas que não estão fazendo igual todo mundo, que são os guardadores do sábado. E aí eles vão pensando, todo mundo tá fazendo uma coisa e só esse povinho aí que não tá. Então a gente vai se livrar deles porque provavelmente é por isso que a gente tá sofrendo tanto. E aí vem o decreto dominical e depois vem o decreto de morte que você recebeu. Mas apenas aqueles que guardarão o 7º dia
é que vão receber a bênção do Senhor. E aqueles que não guardarem o dia de sábado receberão a marca da besta, que foi uma outra coisa que você mencionou. E nessa das perguntas eu tenho mais uma coisa anotada aqui, que são a fidelidade dos santos. O tempo de angústia cai sobre os seguidores de Cristo, justamente porque eles demonstram perseverança dos santos, continuando a obedecer os mandamentos de Deus, incluindo o sábado do sétimo dia, e permanecendo fiéis a Jesus, recusando-se a adorar a imagem da besta. Você falou uma palavra muito importante, perseverança. Para você, o que é perseverança? A perseverança é de você, não abandonar a pessoa. Por exemplo, eu tenho um amigo meu amigo tá passando por uma situação difícil. Eu vou lá, não vou abandonar ele. Eu tenho condições de ajudar ele, vou lá e ajudo ele. Por exemplo, vou dar um exemplo de situação financeira. Se eu tenho o financeiro, eu posso ir lá e ajudar ele. Mas, se eu me guardar, eu não serei um bom amigo e não serei, como é que diz? Eu não teria perseverança. É verdade. E aí também. É verdade. E aí a perseverança, a gente continuando no seu exemplo, né? Se você se propôs a fazer algo, né? Por exemplo, ajudar o seu amigo e você tem perseverança, então se você não tem a solução, ou melhor, a solução que você tinha em mente não conseguiu, não deu certo, uma pessoa perseverante, ela vai criar uma outra solução. Ela não vai desistir enquanto aquele objetivo não for atingido. E a perseverança faz parte da descrição do caráter daqueles que serão salvos. Então, isso significa que a gente precisa persistir na fé. Tem momentos que é fácil ser cristão, não é? Tá todo mundo de boa, todo mundo que você conhece tá te apoiando. E aí, às vezes as coisas mudam. Por A ou por B, essas pessoas desistem ou trocam de opinião. E aí agora você tá numa situação difícil. Se você tem perseverança e você escolheu servir a Jesus, independente do que está acontecendo ao seu redor, você vai seguir no seu objetivo. E é isso que é a perseverança, é você não desistir mesmo quando as coisas estão difíceis. E é o que nós hoje em dia pensamos fazer, né? Várias pessoas hoje na igreja, não vou citar nomes, é porque, eu não sei. Ética. Eu não sei e nem, não quero saber, entendeu? Precisamos, assim, ter perseverança com, amor a Cristo e vir à igreja, assim, porque eu vejo várias pessoas, desanimadas, mas que às vezes não fazem nada pra vir, pra melhorar, entendeu? Então, é isso, nós precisamos sempre ser perseverantes até mesmo quando a gente não tá com vontade. Exatamente. E ser fiel a Cristo até o final, até os fins dos tempos, até o Miguel se levantar lá e deu. É isso aí. E embora haja um grande tempo de angústia para o povo de Deus, quais são as boas notícias? Apesar da severidade das provações, as promessas bíblicas trazem absoluta esperança para os fiéis. Promessa de libertação. Daniel 12:1 garante que naquela ocasião terrível, o povo de Deus será liberto. A única condição é que o nome esteja escrito no livro da vida. Salvação no meio da angústia. Jeremias 30:7 chama esse período de tempo de angústia para Jacó, mas conclui como promessa triunfante. Mas ele será salvo, preservação da vida. O texto afirma que, embora os ímpios sofram com as pragas, elas não cairão sobre os justos. Salmos 91. A boa notícia final é que neste tempo de angústia específico, os santos serão libertados da morte e ninguém perderá a vida. Ok, então você mencionou algumas coisas, né? Você falou de preservação. Me relembra aí os três pontos principais. Preservação de vida, salvação no meio da angústia e promessa de libertação. Ah, tudo bem, eu consigo passar pelo tempo de angústia se eu tenho promessa de libertação e essas outras coisinhas mais. É que nem um texto fala, não vou saber. Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Depois que o tempo de angústia passa, a gente começa a entrar nas coisas muito interessantes que acontecem. Na verdade, não depois, mas ao mesmo tempo, né? No nosso terceiro tópico, as sepulturas se abrem, a gente tem na pergunta A um evento especial. Arthur, que evento combinado com o tempo de angústia também mostra que não há segunda chance para os ímpios depois que Miguel se levantar? O evento é a ressurreição especial. Embora a Bíblia ensine que existem duas grandes ressurreições gerais, a dos justos, na volta de Cristo, e a dos ímpios, 1000 anos depois, conforme João 5, 28 e 29. Daniel 12:2 descreve um evento distinto
e antecipado. Ressurreição de grupos específicos, diferente das ressurreições gerais, que separam totalmente os justos de ímpios por um milênio. Esta ressurreição faz com que os grupos de ambas as classes acordem ao mesmo tempo. Na última praga, a gente tem o acontecimento desse evento que o Arthur mencionou, que é a ressurreição especial. E nessa ressurreição não é para todo mundo ressuscitar. São apenas aqueles que forem salvos entre os 144 mil e os piores inimigos da verdade. Porque eles vão ressuscitar nesse momento e eles vão perceber a desgraça que a terra toda tá, e aí eles vão acompanhar a volta de Jesus. Aquela pessoa que eles tinham tanto escorraçado, que eles tanto maltrataram, eles vão ver voltando em toda a glória divina. E é uma coisa que eles poderiam ter alcançado. Pessoas, ruins, poderiam ter feito, mudanças, mas não fizeram, né? Eles tiveram a chance deles. Tiveram. Só que preferiram os prazeres do mundo e não os prazeres eternos. Exatamente. Como você mencionou, Apocalipse e Daniel, eles conversam entre si, né? Quem escreveu as profecias de Daniel foi Daniel e do Apocalipse foi João. E na nossa próxima pergunta, temos a seguinte questão. João, o revelador, descreve o mesmo evento que Daniel viu. Quem são alguns injustos e alguns justos que ressurgem nessa ressurreição especial separada das duas grandes ressurreições? De acordo com o texto de O Grande Conflito e as passagens de Apocalipse, essa ressurreição ocorre durante a 7ª praga, marcada por um terremoto sem precedentes. Os grupos que se levantam são os justos para a vida eterna, todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, e eles saem do túmulo já glorificados. O propósito de seu despertar antecipado é para que possam ouvir o concerto de paz de Deus e presenciar a honra que o Senhor concederá aos seus filhos leais e obedientes no momento de sua vinda. Aí, os injustos. Este é o grupo composto pelos inimigos mais ferrenhos de Deus, os que transpassaram, aqueles que participaram diretamente da crucificação de Cristo, zombando e debochando de sua agonia na cruz, conforme Apocalipse 1:7. Exatamente. Então, os piores inimigos da fé e aqueles que farão parte dos 144 mil ressuscitarão nessa ressurreição especial. Aqui a gente falou sobre aqueles que zombaram e debocharam das agonias de Cristo durante a crucifixão, mas vamos pensar em quem mais poderia, assim, das pessoas ruins mesmo, quem mais poderia estar nessa lista? Tinha um rei lá em Israel, que eu lembro que eu tenho uns livros em casa, faço de vez em quando a leitura deles. Eu não lembro o nome do rei de Israel, mas que ele foi, muito maldoso. Ele... É aquele que ofereceu o filho dele no fogo? Eu acho que foi. Eu acho que aquele ali... Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele foi um rei muito ruim. Eu acho que o Hitler também poderia estar nessa lista. Vamos parecer, uma simples opinião. Vários ditadores, mas É verdade. Partiu pra quarta-feira? Uhum. Quarto tópico, quem pode entender isso? A gente está falando sobre os eventos finais e agora, quem pode entender isso? Para quem que é tudo isso? Pergunta: quem são essas pessoas que poderão brilhar como as estrelas para todo sempre? A gente leu, né, no nosso primeiro texto, no texto-chave, sobre essas pessoas que brilhariam. E a gente falou sobre os sábios, mas quem exatamente são elas? Travei. O texto identifica esse grupo especial através de duas características fundamentais. São os mestres instrutores. A palavra sábio, no original bíblico, Daniel 12:13, carrega o sentido de mestre ou instrutor. São pessoas que primeiro se colocaram na posição de alunos de Cristo, o grande mestre, e depois dedicaram suas vidas a ensinar o evangelho a outros. Será que... Bom, um mestre é alguém que se dedicou para estudar. Dedicar para estudar, todo mundo pode fazer, né? Acho que todo mundo pode fazer. Eu também acho. Será que ele viu você lá no meio? Não sei. Olha não só. posso dizer. Não? Não sei. Não sei. Não sei. Mas olha só, você pode ser um desses grandes mestres brilhando. A gente começou a nossa lição falando sobre essas pessoas que vão receber uma ênfase especial. E eu imagino que você, assim como eu, pensamos que, poxa, são pessoas distintas, são pessoas, assim, num patamar muito elevado. Mas depois dessa explicação que o Arthur deu, falando que são pessoas que se dedicaram a estudar a palavra de Deus, aí as opções se abriram e eu e você podemos ser uma delas. Você é curioso? Você é curioso, Arthur?
depende para certas coisas. Arthur ficou no meu pé querendo saber o que era a surpresa. Ele queria tudo quanto Tá bom, quanto admito, custo. eu sou curioso. Muito obrigada, né? Vamos trabalhar com a sinceridade aqui. Eu também sou muito curiosa, eu gosto de saber as coisas. E quando a gente usa essa curiosidade para estudar a palavra de Deus, para desvendar os mistérios, as profecias, nós nos tornamos mestres, porque conforme a gente vai entendendo, a gente vai percebendo que a gente precisa compartilhar com os outros. Inclusive, por isso que a gente está aqui, né? Explicando para as pessoas, para elas poderem entender melhor justamente essa questão das profecias. Só que isso não tem limite, não tem um grande obstáculo. Se você quiser, você também pode ser um mestre pelo qual você eventualmente brilhará com a luz do céu. Partimos para ver? Além disso, o que mais descobrimos sobre essas pessoas sábias? Que transformação precisa ocorrer em nosso caráter se quisermos brilhar para Jesus? Para brilhar como as estrelas no universo, os sábios passam por um processo profundo de preparação, purificação e refino. Daniel 12:10 menciona. Os sábios são aqueles que aceitam ser purificados, alvejados e refinados. Enquanto os ímpios continuam na cegueira espiritual, os sábios procuram a pureza de coração. O texto explica que ser alvejado e branqueado é o que permite que eles entendam o significado prático das profecias. A sabedoria espiritual está ligada à santidade. Aí, caráter inculpável, Filipenses 2:15 fala sobre isso. A transformação visa tornar o crente puro, irrepreensível e filho de Deus inculpável. Em um mundo descrito como geração corrompida e depravada, o caráter cristão deve ser o contraste que brilha como uma luz da escuridão. Isso mesmo. Aí você mencionou também o processo da santificação, né? E se tornar puro e justo é o processo da santificação. Você sabe o que é o processo da santificação? Não botei nas minhas anotações aqui, mas não sei. Mas eu sei mais ou menos. É tipo você se entregar a Cristo. Você, não como arrancar seu coração e dar pra Cristo, não. É você, dedicar toda a sua sanidade mental, seu coração, também. E todos os seus esforços para levar almas a Cristo. E se entregar nele. Interessante. E a partir do momento que você se entrega a Cristo, você começa a fazer um estudo. Por exemplo, quando a gente se entrega a Jesus, o nosso maior desejo se torna ser igual a Ele. Então, a gente vai comparando quem nós somos com quem Jesus é. Sabe o que é isso? É literalmente pegar a Bíblia e falar assim, qual que é o seu personagem preferido? É José. José? Eu também gosto de José. Olha só, mesmo personagem. Qual que é o seu? Deixa aqui embaixo, agora eu fiquei curiosa. É pegar a vida do nosso personagem principal, preferido. Pode ser outros também, mas vamos começar com ele. Aí a gente pega a história de José. Aí a gente abre lá e fala assim, ele foi vendido pelos irmãos. Ele ficou bravo? Ele xingou? Não. Então, mas eu xingaria, entendeu? Aí é esse momento que eu começo a perceber, eu acho que eu preciso melhorar, tem uma coisa aí que eu preciso transformar. Então, o processo da santificação acontece quando eu abro a Bíblia, eu comparo as minhas atitudes, o que eu faria no lugar daqueles personagens, e eu comparo com o que eles fizeram. E se foi bom e se eu tô fazendo igual, beleza. E se eles fizeram alguma coisa boa e eu ainda não cheguei nesse nível, aí eu percebo o que eu preciso mudar. E conforme eu vou estudando a palavra de Deus através das histórias da Bíblia, eu vou percebendo o que eu preciso melhorar. Mas assim, Arthur, se eu não souber quem eu sou, o que eu faria, se eu nunca pensei nisso, tem como eu transformar? Sim. Você pedindo ajuda para Deus, você consegue fazer tudo. Se você tem Deus na sua vida com você, nada é impossível. É verdade. Porque através da entrega a Jesus e do fato de ter Ele com a gente, Ele vai nos dando ferramentas e mandando pessoas para nos ajudarem, e assim a gente vai tendo mais condições de se transformar e estar de acordo com Ele. Muito bem. Vamos para o nosso próximo tópico? Vamos lá. Tópico de quinta-feira. O conhecimento se expandirá. Aqui tem uma profecia que vai falar justamente sobre o que você mencionou que eu gostava. Lembra que você falou sobre carros e tecnologia? Temos uma profecia sobre isso. O que Deus mostrou a Daniel quando ele quis saber sobre o tempo do fim? Daniel também era curioso, você viu, né? Que ele falou, eu quero saber o que vai acontecer no futuro. E aí, o que Deus falou?
O que Deus... Daniel teve uma visão de uma cena solene, à beira de um rio, o rio Tigre. Ele viu 2 seres celestiais, um em cada margem, que dirigiam a palavra a um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. A identidade. O homem vestido de linho representa o próprio Cristo em seu papel sacerdotal e autoritativo. A pergunta crucial. Os anjos ecoando a própria ansiedade de Daniel e dos fiéis de todas as eras perguntam: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? Eles buscavam entender a duração do sofrimento do povo de Deus e o prazo para o desfecho das maravilhas proféticas. Então, quando Daniel quis saber sobre o futuro, ele recebeu essa visão. E aí a nota diz que a explicação, ou melhor, a resposta exata do que ele tinha perguntado, viu nos próximos 3 versículos. Aí então a gente vai para a nossa pergunta B. Daniel entendeu quando seria o fim dessas coisas? A data não, mas ele soube o que aconteceria. Então ele não teve uma resposta exata, mas ele teve uma resposta com uma descrição. E agora, quando a gente estuda, porque essas coisas que foram profetizadas em Daniel, muitas delas já se cumpriram. Então, a gente consegue ter a resposta para o que Daniel perguntou. A gente consegue saber mais sobre o fim dos tempos. E aqui, especificamente, se refere àquela visão, né, de tempo, de um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, aqui já se refere, porque já passou e a gente já estudou e já descobriu que se referia à data de 1798, quando o general Berthier entrou no Vaticano e capturou o Papa Pio VI. Então, assim, só o Papa. Exatamente, apenas e simplesmente o Papa. Então, essa foi uma das coisas que aconteceram no final, que Daniel não soube muito bem, mas que a gente tem a oportunidade de saber. Agora, que detalhes finais Deus mostrou a Daniel para confirmar a profecia que havia recebido? Para dar segurança absoluta de que o plano de libertação era real, Deus forneceu 2 novos períodos proféticos que utilizam o ano de 508 d.C., quando o poder civil começou a sustentar o sistema eclesiástico apóstata, como ponto de partida. Os 1290 dias ou anos, o fim da abominação, somando 1290 anos ao ano 508. Chegamos a 1798. Este é o ano em que o general Berthier, sob ordem de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI, quebrando a supremacia civil do papado. Isso confirmou o fim do período de opressão mencionado anteriormente. Os 1335 dias ou anos, a bênção de esperança. O texto diz: feliz é aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Somando 1335 anos ao ano 508, chegamos a 1843. Que é o momento, o ano em que Guilherme Miller achava que seria a volta de Jesus, mas na verdade era a proclamação da primeira mensagem angélica. Foi no dia 18... Não. Você está pensando em 22 de outubro de 1844, aí é um ano depois. Mas aqui a gente tem um anúncio da primeira mensagem angélica, que é um momento especial, porque... Que é a primeira vez que eles achavam que Cristo ia voltar, né? Exatamente. Mas, na verdade, eles confundiram, né, por causa daqueles decretos. Era só... O que você já sabe qual é a data certa, mas aí era um ano marcante, só não era o que eles estavam esperando. Eles esperavam a volta de Jesus e era o início do anúncio da primeira mensagem angélica. Que no caso não era a volta, era sim a troca de lugar do santuário. Isso é para 1844. Olha só, quem estudou a lição que falava sobre as 2.300 tardes e manhãs, tá entendendo do que a gente está comentando. E se você ficou confuso, volta umas lições aí atrás que a gente te explica certinho. Arthur, durante esse trimestre, a gente viu várias profecias, né? Basicamente todas as profecias de Daniel. É que o livro de Daniel é quase só profecia, e no início é um pouco de história.
Isso, E ele após, é só... metade história, metade profecia. Sim, Mas tem umas profecias na parte histórica e tem muita história na parte da profecia. verdade. E a gente viu animais estranhos, a gente viu chifre, a gente viu o final dos tempos, a gente viu juízo, a gente viu Daniel chorando pelo povo de Israel, procurando libertação. A gente viu muita coisa e a gente teve a oportunidade de entender tudo isso. Tem alguma coisa que te chama a atenção no livro de Daniel? Tem as histórias, todas essas profecias, assim, me chamam a atenção. Mas o que mais, assim, me chama, assim, tipo... Que realmente mexe com você? É a história da Cova dos Leões. Sobre Daniel ser tão fiel a Deus do que, tipo, não se preocupar em ser jogado numa cova de leões. E isso é interessante porque você estava mencionando sobre a perseverança, né? Sim. Daniel, a gente pode dizer que ele foi perseverante. Dizer que não é que vai ser errado. Exatamente. E então, através da história de Daniel, através das profecias que estão também no livro de Daniel, nós recebemos um solene convite. Sabe, você que está aí em casa, você pode estar passando por situações difíceis. Pode ser um momento desagradável na sua família, talvez na sua escola, talvez no seu trabalho. Mas a verdade é que Deus deixou tudo isso revelado para que você soubesse que não importa o que aconteça na sua vida, Ele está no comando. Quando os grandes impérios da antiguidade surgiram, Ele estava lá. Quando eles caíram, Ele estava lá. Quando aquele chifre pequeno tentou modificar a lei de Deus e conseguiu, Ele estava lá. E quando o seu povo foi perseguido, Ele estava lá. E isso nos dá a plena certeza que quando Ele diz que Ele vai estar conosco através de todas as dificuldades, nós podemos ter a plena certeza que Ele estará lá. Assim como também nós podemos ter a certeza de que quando Ele prometeu voltar para nos salvar e nos livrar de toda essa miséria, de todos esses reinos, de todas essas confusões, nós também podemos confiar na Sua palavra. Agora a pergunta é, será que você vai ter a perseverança dos justos, assim como Daniel, assim como foi explicado aqui? Será que você estará se preparando, estará pronto para a volta de Jesus? Eu espero que sim. Eu espero. Foi muito gostoso ter você aqui conosco. Arthur, o que você achou de estar com a gente? Achei bem legal. No início eu não, nem queria vir gravar aqui, mas parece que veio uma pessoa assim, bateu aqui no meu ombro e disse, você tem que ir lá. E vim aqui e não é tão ruim como eu pensei, é bem legal, inclusive. Eu também acho. E recomendo para várias pessoas que vão gravar em outros lugares aí. Exatamente. Será que algum dia alguns deles estarão aqui? Será que eles vão ter essa oportunidade? Aqui talvez não, mas na associação deles talvez. É verdade. E o que você diria para eles? Boa sorte e não é tão ruim como vocês devem pensar. É isso aí. Então, se você recebeu algum dia o convite de participar da lição interativa aqui desse lado, não perca essa oportunidade. É realmente maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com vocês, dirigindo e ajudando na lição interativa dos adolescentes. Eu espero ver você por aí. Um beijo, um abraço e até mais.